São João do Coração Mix Mateus. Preço baixo de verdade, aqui é tradição. Vem fazer a festa! Arroz Fazenda 1 kg 5,99. Feijão carioca Clebon 1 kg 5,39. Flocão de milho Teodora 400 gramas 95 centavos. Absorvente Always 8 unidades 2,99. E tem mais sabão em pó brilhante 400 gramas 4,99. Vem pro São João do Coração no Mix Mateus. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Na Paraíba, a saúde é para todas. Sim, para todas. É por isso que o governo está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o Hospital da Mulher em Campina Grande. Também vai construir o Hospital da Mulher do Sertão, na cidade de Souza, com UTIs pediátrica e neonatal, cirurgias ginecológicas eletivas e todo o cuidado que as paraibanas merecem. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. E assim, leva o título de novo, agora pela 6ª vez. É Hexa! É Hexa! O Hexa é nosso. Vem pra BrisaNet, líder em satisfação pela 6ª vez, segundo a Anatel. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Fique Bem. E eu quero que vocês possam nos acompanhar através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos canais de TV, na Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de todos vocês para mais um assunto extremamente pertinente e maravilhoso para que a gente possa ter uma qualidade de vida maior e para que a gente possa agregar mais conhecimento para a nossa vida. E hoje, para falar aqui no programa, nós vamos tratar sobre o tema TDAH e dislexia. O que são e como esses dois transtornos de aprendizagem afetam tanto a vida das nossas crianças, adolescentes e também adultos, viu, gente? E para receber hoje aqui no nosso programa, nós vamos estar com Renália Araújo. Ela é pedagoga e psicopedagoga clínica e vai trazer para a gente um monte de conhecimento voltados hoje para esses dois temas que são extremamente pertinentes para que a gente possa entender um pouco mais sobre esses aspectos. Seja bem-vinda, Renália. Obrigada. Então, sou Renália, né? Renália Araújo, sou pedagoga, sou formada em pedagogia e sou especializada em psicopedagogia clínica e institucional. Né? Eu moro em Teixeira, sou casada, tenho 2 filhos e há 4 anos eu atuo na psicopedagogia clínica. E para você, qual a diferença disso aí da pedagogia, que você está ali com as crianças, em sala de aula, né, trazendo essa alfabetização, muitas vezes, esses conhecimentos pedagógicos para a psicopedagogia clínica? Olha, foi assim um marco, sabe? Foi um ponto de partida. Eu passei 15 anos dentro de uma sala de aula. Eu comecei a trabalhar como professora aos 14 anos. E aí depois me formei, né? Continuei na sala de aula, mas aí me deu um estalozinho de dedo
que eu queria fazer algo mais pelas crianças que não estavam dentro daquele desenvolvimento, que tinha aquela dificuldade, e eu queria ajudar de uma forma mais específica. Foi aí que me apresentaram a psicopedagogia e eu me encantei. Sou apaixonada pela psicopedagogia clínica. E aí foi onde eu consigo até hoje, né, ajudar as crianças a vencerem essas dificuldades. Foi onde eu me encontrei na psicopedagogia. E até então, não exerce mais a pedagogia, não está mais em sala de aula? Não estou mais em sala de aula. Trabalho na educação como psicopedagoga também, mas fora da sala de aula. Oh, maravilha, Renale. E explica pra gente um pouco sobre o que é dislexia. Tá, dislexia é o seguinte, ele é um transtorno de aprendizagem, tá? Não é um transtorno do neurodesenvolvimento biológico, ele é um transtorno de aprendizagem que difere um pouco do TDAH. A dislexia, ela vem apresentando pra gente, nas crianças, lá na primeira infância, que pode ser o quê? Um atraso na fala, as palavras que não são ditas corretamente, palavras longas e complicadas, às vezes as crianças não conseguem falar. Por aí a gente já liga um alerta, né, na fala, para a gente identificar ali uma possível dislexia. E aí a gente não trabalha sozinho. Como é um transtorno direcionado principalmente para a fala, a gente precisa do apoio da fono, né, da fonoaudióloga, que é muito importante para a gente identificar outros sinais, outras características que a dislexia nos traz na primeira infância. E muitas vezes, Renale, as pessoas pensam que a dislexia é só a dificuldade que a criança tem em ler. Isso. Né? E aí não, abrange muito mais do que só a leitura. Muito mais. A dislexia, quando ela vem nos apresentar, né, como eu já falei, na fala, a criança tem aquele atraso. Isso aconteceu, inclusive, com o meu filho. Ele tinha um atraso na fala, ele tinha ali 4 anos, e a fala dele não era correspondente à idade. E aí me veio aquele, calma aí, tem alguma coisa errada que não está se encaixando na idade. E aí ele fazia tudo na escola, mas com aquela dificuldade na fala. Não falava as palavras corretamente. E aí, como eu era mãe de primeira viagem, né, sempre escutava muito dos outros. Ah, mas ele vai falar. Ah, mas isso é normal. E aí eu escutei até da minha sogra. Mas o pai dele falou com 7 anos. Isso é super normal. Enfim, como eu não tinha o conhecimento, né, da psicopedagogia em si, como eu não tinha conhecimento sobre os transtornos, eu demorei um pouco a procurar ajuda. Quando eu fui para a escola, que ele foi para o primeiro ano, já com 6 anos mais ou menos, que eu vi ali aquela dificuldade que ele estava tendo maior ainda na escola, eu disse, não, eu preciso procurar ajuda, porque não tem alguma coisa errada. E foi aí quando eu procurei a fono, e aí ela me orientou, né, que eu precisava procurar uma psicopedagoga também, para elas trabalharem juntas, e depois uma psicóloga. E aí comecei essa intervenção com meu filho. Hoje ele já lê, já escreve, já tem uma vida social super tranquila, mas assim, a gente precisa entender que todas essas características, ela vem na primeira infância, e os pais precisam esse olhar voltado para o filho, para essas questões, essas dificuldades que eles vão nos mostrando em casa, no social, num parquinho, para que a gente ligue o alerta e não deixe passar tanto tempo, porque um diagnóstico precoce, exatamente, faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. E nós ainda vivemos muito nessa era do senso comum, né? Como você mesmo falou, que aconteceu com você, essa questão da criança ter esse atraso na fala, e a gente ainda vai e faz essa ligação com, o pai demorou, a mãe demorou, porque você puxou a mim, e a gente tem que se ligar, principalmente nas questões da fala, né, Renale? Que isso não é comum. Exatamente. A criança, ela se desenvolve e ela tem os marcos de desenvolvimento. Então, se a criança, ela precisa falar, por exemplo, com 2 anos de idade, com 1 ano de idade, então se aquela criança não estar dentro dos marcos, se ela não tem as habilidades que ela precisa ter dentro dos marcos, a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa procurar se ligar e precisa procurar ajuda profissional para aquela criança, né? Porque aí sim, com os estímulos corretos e adequados, ela vai poder conseguir superar essa dificuldade. Renale, mais ou menos com quanto tempo a pessoa ela pode perceber que a criança ela está realmente sendo acometida pela dislexia? Isso é na primeira infância, muitas vezes acontece na adolescência ou até na vida adulta. O que é mais comum que vocês percebem? Pronto, olha só,
o mais comum, assim, o mais, vamos dizer, o que mais grita, né, na dislexia é geralmente quando ela vai para o Fundamental 1, que é ali depois do primeiro ano, que ficam mais evidentes as características, que são as trocas de letras, a leitura lenta, sem fluência, troca de letra na escrita, na pronúncia da fala. Então, ali é que o professor, né, principalmente, que está ali mais horas com a criança na sala, ele precisa ter esse olhar aguçado, esse ouvido aguçado para poder prestar atenção e ver que aquela criança tem algumas características, né? A criança não quer ler, ou a criança foge de trabalhos, não quer escrever. São essas características principais que a gente precisa ter um alerta ligado para a dislexia dentro de sala de aula. Isso é muito importante para que os pais também estejam acompanhando esse processo em casa, né? Exatamente. Para que esse diagnóstico ele seja feito de uma forma mais rápida, né? Rápida. Até porque hoje a gente percebe que tem muita criança, por exemplo, que elas se encontram no processo de estarem no ensino integral. Então, é aquela criança que está no lugar ou na escola mesmo, de forma integral, o dia inteiro. E quando chega em casa, geralmente essa criança ela vem muito cansada, né? Exatamente. Esse ensino integral, ele muitas vezes atrapalha nesse processo da família ou da própria escola desvendar essas características da dislexia? Olha, vai depender muito, Daisy, porque assim, tem escolas que tem toda uma equipe multiprofissional, né, com coordenadores, e que eles têm esses olhares mais aguçados também. E aí, o quê? Escola não se trabalha sozinha, né? A gente não educa uma criança sozinha, a gente precisa junto com a família. Sim. Então, assim, a escola percebeu algo, imediatamente ela precisa chamar essa família na escola, conversar, orientar e dizer a ela todos os pontos que foram observados para que aquela mãe, aquele pai, eles possam buscar ajuda junto com a escola. Se a escola já tem essa equipe multiprofissional, eles já podem fazer essas primeiras investigações, essas primeiras avaliações, e aí o pontapé inicial para que esses outros profissionais venham já com relatórios, com todas essas demandas que a escola nos proporciona, e aí começar uma intervenção de qualidade para aquela criança. Entendo. E no processo de alfabetização, né? O que é que se espera nesse avanço da criança em ler e escrever? Porque muitas vezes a criança está lá na alfabetização, que é o primeiro ano, né, agora. Sim. E aí espera-se que a criança ela saia desse primeiro ano sabendo ler e escrever, né? Isso. Fielmente. Inclusive, alguns pais até, muitas vezes, já esperam isso com a idade bem menor dos filhos, Sim. né? Sem entender que existe um marco do desenvolvimento para isso, para você ler tantas palavras com tanta idade. E muitas vezes essa criança, ela chega no primeiro ano, ela termina o primeiro ano e ainda não consegue atingir aquele processo que na cabeça de muitos é básico, de ler e escrever. Como é que a gente lida com isso? Olha, essa ansiedade dos pais de quererem que os filhos leiam, né? Ah, porque fulaninho já lê e ele não lê. Sempre existe essa comparação. Sim. Mas a gente precisa colocar na cabeça e entender que toda criança, ela tem o seu tempo, entre aspas, mas ela tem o seu tempo dentro do marco, né? Então, se ela não está lendo a lei dentro daquele tempo, hoje em dia ela tem entre o primeiro e o terceiro ano para que ela seja alfabetizada por completo. Então, se ela não leu no primeiro, não se preocupem. Ela tem mais 2 anos para que ela possa, para que esse processo ele se desenvolva de maneira mais eficaz, né? Óbvio que a gente entende a preocupação dos pais enquanto a isso, mas a gente também precisa entender que a criança, quando ela vai no processo e ela é respeitada dentro desse processo, as coisas fluem mais fácil e mais rápido, né? Então, dentro desses 3 anos do ensino fundamental 1, ela tem esse desenvolvimento, elas são estimuladas de maneiras adequadas, né? Elas precisam ser estimuladas de maneira adequada para que esse processo de leitura e escrita flua de maneira mais fácil. E muitas vezes essa fluidez que a criança ela vai encontrando não precisa ser só dentro da escola, né? Sim. O que é que a gente percebe, Renale, que estamos assim na clínica? A gente percebe muitas vezes a falta de estímulo, né? Em casa, Isso. Da família com a criança. Como é que a família pode estimular a criança nesse processo de ler e escrever? Olha, até no brincar
Isso é muito importante. A criança dar funcionalidade a brinquedos, a criança contar histórias, a família contar história para a criança, envolver a criança nesse meio eu gosto de dizer assim, envolver a criança no lápis e no caderno é muito importante, sabe? Vamos desenhar, vamos construir história, vamos contar história. Isso é muito importante e ajuda de maneira muito eficaz em todo esse processo, porque a criança ela vai tomando gosto e ela vai vendo que é possível, ela vai vendo que ela consegue. Então, tudo isso vai ajudando de maneira muito positiva a criança nesse processo de leitura. E é importante os pais sentarem no chão com a criança para fazer tudo isso? Sim, muito importante. Por quê? Às vezes a criança, no corre-corre da vida, o pai coloca lá o lápis e o caderno, mas está lá no celular resolvendo as coisas, ou está no computador, enfim, está trabalhando. Então, o que é que eu oriento? Tira ali meia hora, 20 minutos do seu dia, senta com seu filho no chão, traz lápis, traz caderno, traz lápis de cor, revista, livro, tudo que você tiver. E deixa ele bem à vontade. Vão contar história, vão recortar, como é que eu digo? Vão fazer uma história em quadrinhos, vão recortar figuras. Isso aqui aconteceu assim, assado. Então, assim, tudo isso é de uma riqueza sem tamanho, para que esse processo aconteça de forma muito natural. E eu sempre falo que hoje o grande desafio é você apresentar uma folha e um lápis, uma tesoura, um lápis pintura para essas crianças. Eu acho que é o maior desafio, porque nessa era tecnológica em que a gente vive, a gente tem visto também as crianças se afastarem muito desse âmbito do pegar, do fazer, do criar. Exatamente. Né, eu tenho até uma história bem recente agora. Eu trabalho na educação em Teixeira e eu trabalhando na creche, veio uma criança para mim de 3 anos e meio, mais ou menos, que não sabia pegar no lápis. E aí ela pegava no lápis, no finalzinho do lápis, e rabiscava com força. E aí eu perguntei para a professora, que ela estava trabalhando em sala, que ela ainda não conseguia pegar no lápis de forma correta, não tinha um movimento de pinça nos dedos. E aí a professora olhou para mim e disse, não, mas a gente trabalha o pontilhado com ele todos os dias. Mas aí eu perguntei, mas professora, se ele não sabe pegar no lápis, como que ele vai pontilhar? Né? Então, é todo um processo. A criança precisa rasgar papel, a criança precisa cortar com tesoura, a criança precisa amassar a massinha de modelar. Então, tudo isso são processos antes que a criança pegue no lápis e vá fazer um pontilhado. Né? Então, a gente precisa respeitar esses processos. Né? Então, depois que ela fizer tudo isso, que ela conseguir fazer o movimento de pinça, que ela conseguir pegar no lápis, aí sim ela vai conseguir fazer o pontilhado. Então, o mais importante é a gente conseguir fazer, estimular de maneira adequada todos os pontos do marco de desenvolvimento em cada idade corretamente. Para aí depois, com 4 anos de idade, a criança já pegar no lápis corretamente e não acontecer o que aconteceu com essa criança que eu atendo. Né? Exatamente. Eu não sei se é só uma impressão minha, mas às vezes eu vejo que o que é mais simples, ele está se tornando mais distante. Mais distante, exatamente. Né? E é incrível, porque são coisas tão simples de fazer e que você não gasta dinheiro com isso. Isso, e aí eu até orientei a professora na hora, né? Eu disse, olha, você pode pegar revistas, papel, tesouras sem ponta, você pode fazer jogos educativos com papelão, com garrafa PET, com tampa, porque tudo isso é movimentação de coordenação motora fina, então você precisa trabalhar com isso antes dele fazer o pontilhado. E aí, são coisas tão básicas, e a maioria das vezes os professores, né, em si não conhecem, né, essas habilidades, não conseguem estimular de forma adequada, que aí a gente passa por isso. A gente pega uma criança de 4 anos que não sabe pegar no lápis. Né? Exatamente. E aí essa era tecnológica, como eu estava dizendo, tem também afastado muito a criança daquilo que ele pode desenvolver como capacidade, como dom, como habilidades mesmo, né? Exatamente. E muitas vezes a criança, ela sabe, mas ela não é apresentada, né? Que é o que eu sempre falo para os pais. Pais, vocês precisam apresentar algumas coisas para os filhos de vocês. Então, vocês precisam apresentar uma revista que vocês têm, que vocês não usam mais. Filho, vamos cortar aqui esse carro, vamos cortar essa moto, vamos colar aqui numa folha. Exatamente. Né? Então, não é apresentado. Como é que a criança vai desenvolver? Exatamente. Eu tenho crianças nas escolas que não sabem o que é uma carta, não sabem o que é um jornal, uma revista, mas o celular eles conhecem e desdobram o celular de uma maneira que você fica assim, de boca aberta.
né? Porque ele está ali com o dedinho na hora e faz tudo. Só que, assim, tem coisas que a gente precisa realmente, como você fala, a gente precisa apresentar a eles para que eles conheçam. E aí, futuramente, eles não vão saber realmente o que são jornal, né, carta, revista, nada disso. Exatamente. E também trabalha o processo criativo, imaginário. Exatamente. Né, como eu já tinha falado, você pegar uma revista e montar uma história com seu filho é um momento tão rico que ali, além dele estar desenvolvendo a fala, ele está desenvolvendo funções executivas, né? Memória, né? Ali, memória... Atenção, concentração, planejamento. Exatamente. Estratégia de como cortar, de como elaborar a história. Então, assim, são habilidades que a gente está estimulando ali no brincar, sabe? Em coisas simples que a gente pode fazer durante o dia. E o elogio, né, Renale? É muito importante também, né? Sim, o elogio é aquele, vamos dizer, a cereja do bolo, né? Porque, assim, eles ficam eufóricos quando eles conseguem fazer as coisas e a gente elogia. É como se eles estivessem assim, eita, consegui. Então, da próxima vez que eu conseguir, eu vou ganhar outro elogio. E ali eles vão se estimulando, né, se motivando a sempre querer buscar algo novo e tentar fazer o que não conseguia fazer. E assim, o elogio é importantíssimo. E na questão da dislexia, é mais importante ainda, porque a criança ela tem uma tendência da letra ainda estar em formação, da pessoa ter uma dificuldade para fazer aquela letra mais caprichosa. E aí, quando os pais ou alguns professores chegam e dizem assim, mas sua letra tá feia, essa letra não pode ser assim, apague, faça de novo. Existe prejuízos com essa fala? Sim, muito. Quando ali está ali no ouvido daquela criança, sempre que ele tem a letra feia, que precisa diminuir a letra, que eu não quero essa letra, a letra está muito feia, está muito grande, essa letra não é assim. Tudo isso fica na cabeça da criança e tudo isso vai causando um prejuízo emocional muito grande, né? Você, mais do que eu, sabe, você como psicólogo, que esse prejuízo emocional, ele acarreta danos pela vida inteira, né? Eu tenho pacientes que eles não conseguem escrever com outra pessoa olhando, porque já passou por isso a infância inteira. Então, eles não têm segurança de mostrar a letra para outras pessoas. E olha que a letra nem é feia, mas eles não têm mais essa segurança de escrever e outra pessoa está olhando. E quais são as palavras de efeito maior que a gente pode falar para essas crianças, para que eles não se desmotivem? Para que a gente possa, de fato, eu falo a gente, nós, muitas vezes pais, irmãos, irmãs, professores, para que a gente possa, quando enxergar algo desse tipo, falar para que a criança ela possa se sentir segura nesse processo de desenvolvimento. Olha, sempre que eu recebo alguma na escola ou na clínica que tem essa dificuldade na escrita, eu sempre tenho muito cuidado no que eu falo, né? Eu sempre me policio muito, presto muita atenção no que eu falo. Mas eu sempre falo, o preciso é muito... Aliás, é preciso ter muito cuidado quando se vai falar sobre isso, né? E aí, olha, vamos fazer o seguinte, quem sabe aqui desse outro lado você faz essa letra desse jeito... Essa aqui tá ótima, tá perfeito, parabéns. Vamos tentar ela desse outro jeito? Então, assim, são modos de dizer, né? São modos de você estar ali com carinho, com empatia com a criança, para que ela consiga fazer uma letrinha mais bonita, ou mais redondinha, menorzinha, porque a gente também com a dislexia tem crianças que escrevem muito grande, com a letra muito grande, por não ter a noção de espaço. Então, tudo isso a gente vai trabalhando na terapia para que a gente, de uma forminha ou outra ali, com um jeitinho, a gente ir diminuindo e melhorando essa letra. E aí sem causar danos, né? Sem causar danos, principalmente. Que é o mais importante. É o mais importante. E assim, sempre assim, acertou, elogia. Sempre acertou, elogia. E nesse tocante, quando a gente também fala assim, que muitas vezes a dislexia ela não é perceptível, né? Ou pelos professores, ou por alguém da família, porque nem todo mundo sabe sobre. E às vezes essa criança é chamada de preguiçosa. Você é preguiçoso, você não consegue. Você não está se esforçando o suficiente. Como é que a gente lida com isso também? Olha, é bem complicado. Porque assim, quando o profissional mesmo, ele não tem o conhecimento do que é a dislexia, fica mais difícil ainda. Porque aí quando essa criança chega para a gente no consultório ou na escola mesmo, se tiver a equipe multidisciplinar, ela já vem com prejuízos enormes por todas essas falas que ele já vem escutando.
Então, assim, é um trabalho que precisa fazer em conjunto. A gente precisa trabalhar o professor, a gente precisa ensinar, orientar o que é a dislexia, como se trabalha com a dislexia, para poder ele diminuir, né, todas essas falas, acabar com elas, na verdade, né, para que os prejuízos não sejam ainda maiores. A orientação à família também é muito importante. Exatamente, né? A orientação à família também, porque assim, se a família também não conhece, então ele também vai passar por isso em casa. Ah, você não quer fazer a tarefa de casa porque você é preguiçoso, você não prestou atenção na aula, você não sabe escrever, você não sabe ler porque você é preguiçoso. Então, assim, a família também precisa ser orientada, né, do que é a dislexia, de como ela se sucede na vida da criança para poder ela diminuir esses danos também em casa. E a gente vai percebendo que muitas vezes essa criança ela também está acometida, por exemplo, de um déficit de atenção. Sim. Né? A criança ela não está ali concentrada, né, naquele esforço maior que ela pode ter, ela não está com a atenção naquilo que ela está vendo ou fazendo. E muitas vezes, Renale, é importante que a gente entenda que a dislexia ela também pode vir acompanhada de um TDAH. Sim, né? sim. Explica pra gente aí o que é o TDAH. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? É um transtorno neurobiológico, a criança já nasce com o TDAH, né? E aí ela precisa ser avaliada, né? Os sintomas do TDAH, as características do TDAH, ela também vem lá na primeira infância, né? Com a desatenção, com a hiperatividade, a criança não para, a criança não senta, a criança não tem foco, não tem atenção, não consegue sentar para fazer uma atividade. Então, assim, são características que aparecem na primeira infância e que a gente precisa estar observando, né, para que esse diagnóstico venha também de maneira precoce, para que a gente consiga intervir de maneira mais eficaz. E quando a gente percebe que a dislexia ela vem acompanhada do TDAH, como é essa questão da gente começar a enxergar dessa forma esses dois tipos de transtornos que muitas vezes estão ali juntinhos? Sim. Se bem que na maioria das vezes eles realmente vêm juntos, sabe? Quem tem o TDAH geralmente já tem a dislexia, ou quem tem a dislexia tem o TDAH. Então, assim, são dois transtornos diferentes, mas que meio que se entrelaçam. Né? O TDAH com a falta de atenção, com a falta de foco. Então, ele já vem ali acarretando a dislexia. Por que não consegue ler? Por que não consegue escrever? Já vem tudo isso por conta da falta de desatenção, da falta de atenção, né? Na verdade. E quando a gente pode perceber que pode ser esses dois transtornos juntos, o que fazer? Qual o processo melhor, mais rápido, mais eficaz que os pais, quando se atentarem a isso, quais são os profissionais que eles podem procurar, assim, de forma mais rápida? Olha, geralmente, quando a gente recebe na escola crianças com essas características, a gente já encaminha logo para o psicólogo. Se for a dislexia venha predominante, né? Que for, a suspeita primeiro, a gente encaminha para o fono. A gente encaminha para a psicóloga e aí eles vão destrinchando a avaliação, vão fazendo a avaliação. E aí, posteriormente, eles encaminham para a psicopedagogo, para o neuro, para os outros profissionais que sejam pertinentes, né? Para atuarem no caso também. Isso. E melhorarem a qualidade de vida dessa pessoa. Vida dessa criança, exatamente. E quando a gente percebe que muitas vezes existe uma resistência dos pais a entender sobre esses transtornos e dizer assim, não, meu filho não tem isso. Sim. Qual é o manejo correto para a gente lidar com isso? A gente recebe muitos pais que não sabem o que é um ou outro, né? E aí pensam já que é uma doença, né? Ah, mas o meu filho não tem isso, ele é só preguiçoso, ele é só desatento, ele é desorganizado. Mas isso não tem nada a ver com doença, isso são várias frases que a gente recebe no consultório. E aí, de pontapé, o que a gente começa? A gente começa orientando e explicando o que são os transtornos, né? A gente precisa orientar essa família, deixar ela um pouco mais calma, né? Para poder ela entender como é esse processo. E então, de fato, dizer a ela o que a gente precisa fazer, que aquela criança precisa passar por uma avaliação, se for o caso, precisa passar por intervenções, que na maioria do caso acontece, né? Porque geralmente a criança que tem o TDAH e a dislexia, ela tem uma vida longa ali de terapias para que ela consiga administrar todas essas características e ter uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida melhor.
E esses pais, geralmente, essas desconfianças, quando não partem dos pais, a maioria das vezes elas partem das escolas. Porque eu acho assim, acredito que os pais, pela correria que a gente vive, eles não prestam muito atenção no dia a dia da criança. E quando prestam, não tem esse olhar, isso pode ser o transtorno de déficit de atenção de hiperatividade ou a dislexia. Geralmente essa avaliação ela vem da escola, né, que já passa ali mais tempo com a criança, tem esse olhar voltado para a aprendizagem, né, e aí com essa desconfiança pede a avaliação para depois voltar para a escola com relatórios e aí as intervenções começam a ser feitas. Mas os pais, particularmente, de início, eles não aceitam muito tranquilamente essa avaliação, principalmente. Às vezes eles pensam, essa é uma avaliação com 10 sessões, com 12 sessões e já querem, pronto, está curado, né? Como a maioria das vezes a gente fala. E não é assim, né? As intervenções, elas precisam ser feitas periodicamente e elas precisam ser eficazes para que essa criança, ela desenvolva de maneira mais adequada. Né? Entendo. E falando em cura, explica aí pra gente, se o TDAH e a dislexia têm cura? Não, eles não têm cura. A criança que tem a dislexia, a criança que tem o TDAH, elas vão ter sempre. Elas precisam, como eu já falei, elas precisam de intervenções, né, de acompanhamentos, para que elas consigam lidar de maneira mais positiva com todas as questões que eles precisam ali do dia a dia. Que esses transtornos podem acarretar alguns prejuízos no dia a dia, e aí, com as terapias, eles podem lidar de forma mais positiva com essas comorbidades, né? Isso, exatamente. E muitas pessoas olham e dizem assim, não, vão ser só 10 sessões, vão ser só 20 sessões e a pessoa vai estar em alta. E eu sempre falo o seguinte, que a alta ela vai vir, né? Não se preocupem, mas é um processo que eles precisam sempre estar em manutenção, né, Renata? Isso, exatamente. Quando eu venho um paciente para mim, e aí a mãe sempre pergunta, mas são quantas sessões? Eu não gosto de dizer quantas sessões eu vou fazer a avaliação, porque isso depende muito de criança para criança, sabe? Então, assim, tem criança que me dá respostas muito, muito rápidas e eu consigo fazer uma avaliação em 10 sessões. Tem crianças que eu não consigo. Então, isso vai muito de criança para criança. E a intervenção do mesmo jeito. Eu posso passar 2 anos com uma criança, como eu posso passar 10 anos com uma criança. Posso passar 6 meses com uma criança. Então, aí vai depender todo desse processo de desenvolvimento que ela está inserido. Exatamente. E é muito importante que os pais entendam isso para que eles não gerem essa expectativa de tempo. Isso, né? Porque, exatamente. Além de estar a questão profissional da pessoa que está ali atendendo a criança, existe o processo de desenvolvimento da criança, de como ela vai entendendo tudo aquilo, né? Exatamente. Quando o pai ele vem com essa ansiedade toda, mas são quantas sessões? E aí eu já oriento logo, pai, vamos com calma, tá? A gente está começando, vamos fazer a avaliação, vamos ver como é que ele se desenrola, vamos ver tudo que ele me entrega na avaliação, e aí depois a gente conversa. Sempre no final das sessões, eu gosto de dar um feedback para os pais. Então, digo como foi a sessão, como ele se comportou, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. E aí, nesse processo de intervenção, que a gente vai conversando com os pais, é que a gente vai vendo todo o progresso que a criança vai tendo. E aí, futuramente, né, claro que vai vir a alta, como você já falou, mas aí tem todo um processo. A gente não pode ir atropelando os processos de intervenção. No caso de João, Renale, você descobriu primeiro a dislexia ou o TDAH? Eu descobri primeiro eu desconfiei da dislexia, né? Ele fazia as letrinhas espelhadas, trocava muito o T pelo D, e aí me chamou aquela atenção, eu digo, calma aí que tem alguma coisa aqui. Quando eu comecei com as avaliações com a fono, aí ela, Renale, tem uma notícia para você. Aí eu, conte. João, eu acredito que tem o TDAH também. E aí, no dia, é bem interessante essa história, porque no dia eu disse, mas o TDAH, mas João não é imperativo. Porque João é uma criança muito calma. Eu disse, mas João não é imperativo. É tanto que quando eu não tinha o conhecimento, eu disse, pode ser só o TDA. Ela disse, não existe o TDA, existe o TDAH. Independente que ele tenha ou não, é o TDAH. E aí eu fui estudar sobre, né? Me debrucei nos livros e fui estudar sobre, e aí foi também quando eu me apaixonei pela psicopedagogia clínica. Aí eu
fui estudar um pouquinho e disse, realmente, então o João tem também o TDAH. E ela me pontuando todas as características que ele ia apresentando, e aí a ficha ia caindo, sabe? Aí ia me vindo na cabeça, isso, passei por isso em casa, isso aconteceu em casa. João é muito desorganizado, rotina para ele é um caos, sabe? Para poder eu montar a rotina direitinho é um caos para ele. Então, assim, quando ela foi me dando as características, eu digo, realmente, acho que eu preciso procurar um neuro. Aí foi quando ela me orientou, ir para um neuro, levei todos os relatórios e aí veio o diagnóstico. Não vou mentir e dizer que foi fácil, mesmo eu já tendo essa certeza. Né? Eu, como mãe, eu chorei, chorei muito quando eu vi lá o laudo, TDAH e dislexia. Mas, assim, me acalmei. Eu já estava nesse processo, né, com ele nas intervenções. A gente já via progresso em João. Então, eu disse, não, a gente já sabia, o laudo é só um papel. Para mim, né, na época, o laudo é só um papel. Então, assim, vamos continuar. João está indo bem, João está desenvolvendo cada vez mais. Então, é o que a gente tem, né? Então, a gente tem que tratar. Importante, Renata, também pontuar que, independente desses transtornos, eles podem ter uma vida comum, uma vida normal. Muito comum, muito normal. João faz natação, João lê já, João escreve, João brinca com todo mundo, tem uma vida social super tranquila. Então, assim, vida normal. Às vezes é difícil para a gente em casa administrar toda essa bagunça que eles fazem na nossa vida com esse transtorno, mas vida normal, nada que eu não consigo, não, vida normal. Mas não se torna mais fácil lidar com essas características, Sim. você sabendo, já tendo o diagnóstico? Isso, se torna mais fácil. É como se você tirasse metade do peso que tem nas suas costas, sabe? Sim. E aí, no dia a dia, você vai manejando de forma mais fácil, vamos dizer assim. Porque mais leve, né? Mais leve, exatamente, de forma mais leve. Porque quando você não sabe, você fica ali tentando procurar um porquê que está acontecendo e você não consegue lidar com aquilo. E quando você recebe esse diagnóstico, quando você tem ele em mãos, meio que você respira fundo e faz, não, isso está acontecendo por isso, então eu preciso saber lidar com isso, sabe? Então, assim, foi mais fácil, foi mais leve depois do diagnóstico. E aí você vai até vivenciando esse processo, tanto com seus pacientes na clínica, quanto, de fato, vivenciando essa experiência como mãe, né, com seu filho. Qual a diferença de quando você se vê assim, Renale mãe e Renale psicopedagoga, atendendo todas essas demandas? Olha, eu vou te dizer que a diferença é bem gritante, porque, assim, no consultório, eu sei o que eu preciso fazer. Eu faço o que eu preciso fazer para aquela criança. Em casa, não vou mentir, às vezes é um pouco difícil, sabe, lidar com todas as demandas de João. Às vezes falta paciência, às vezes a gente quer fazer uma coisa que ele não quer, e aí a gente se estoura, perde literalmente a paciência. Mas a gente respira, calma, a paciência foi, mas vamos buscar ela, sabe? É meio aquilo, chuta o balde, pega o balde. Então, assim, a gente perde a paciência, mas a gente vai buscar ela, sabe? A gente se sente... Porque, assim, ele é uma criança, a adulta sou eu, né? Então, eu que tenho que lidar com isso, eu que tenho que ter as rédeas da situação. Sim. Então, eu faço mais ou menos dessa forma. Se eu perco a paciência, eu respiro fundo, se acalmo, pego a paciência de volta e lido com a situação, manejo a situação de uma maneira mais eficaz. No consultório é mais fácil. No consultório, mesmo que a criança não queira, mas o manejo se torna mais fácil por ser ali todos os dias, sabe? Lidar mais experiência com aquilo, então é mais fácil o manejo. E a questão da empatia, Renale, é fácil se colocar assim no lugar, por exemplo, dos pais? Porque, como eu falo, né, você estuda isso, você atende crianças assim, você sabe toda a teoria, né? E a prática, realmente, ela não é fácil. E para você, existe essa empatia de você, muitas vezes, olhar assim para os pais e dizer, não, eu sei que está sendo difícil, porque também foi difícil e é difícil para mim. Existe isso? Olha, existe muito. Às vezes eu chamo os pais na sala para dar esse feedback da sessão e é meio que uma sessão psicológica, sabe? Porque eu realmente escuto todas as demandas que os pais trazem de casa e realmente, como eu passo, eu sei que não é fácil. Então, quando eles falam, né, que tá difícil, e aí eu
tento orientar da melhor forma possível. Olha, mas vamos ficar calmo, vamos fazer desse jeito, tenta fazer assim, tenta conversar primeiro para poder... Qual é a situação que está tendo com ele. Então, assim, a empatia, ela precisa existir. Principalmente para mim, que passo por isso em casa também. Sim. Então, eu acho que ela vem de uma maneira mais espontânea também, a empatia. E eu vejo assim que os pais, eles também precisam se abrir mais, sim, né, de alguma forma, chegar e dizer assim, olha, esse comando que você me deu para fazer uma intervenção com meu filho em casa, eu não estou conseguindo fazer. A gente pode refazer isso de outra forma que eu consiga? Porque realmente nem todos os pais vão ter essas habilidades, né, Renata? Exatamente. E aí, assim, quando a gente dá orientações, a maioria deles sai, sim, ok, tudo bem, vou fazer. E aí, quando chega em casa, não consegue fazer. E aí, assim, por essa falta de comunicação, às vezes a vergonha de perguntar como fazer, e eu sempre deixo isso muito claro para os meus pais, né? Não entendeu? Pergunta, pode perguntar, não tenham vergonha, porque você fazendo errado, você está atrapalhando, né, o desenvolvimento do seu filho. Sim. Você está acarretando mais prejuízos para ele naquela habilidade. Então, pergunta, não tenham vergonha. Renata, mas eu não sei fazer isso, me explica como é que eu faço passo a passo. Eu vou lá e explico. Não tem problema nenhum, desde que faça da maneira correta, né? Para a gente ajudar o filho dele de maneira mais eficaz. Sim, e a gente ainda vê muitas vezes os pais, eles fazendo com que o processo de alinhamento de ideias, ele não seja realmente, de fato, mais eficaz. Porque muitas vezes eles tentam mascarar, né? Mascarar sintomas, mascarar comportamentos, e muitas vezes quando a gente faz aquela anamnese, aconteceu isso, não acontece, olha, meu filho ali fala, ele escreve. Como é que você lida com essa questão de muitas vezes ouvir alguma coisa dos pais, mas quando você está lá na prática clínica, não é nada disso? Olha, eu escuto muito essa frase. Isso aconteceu, mas foi porque isso aconteceu antes. Sempre tem a desculpinha. Sabe? Sempre eles têm uma desculpa de que, isso aconteceu, mas aconteceu por conta disso. E aí, quando a gente começa, né, quando a gente faz toda a anamnese, que eles trazem essas informações pra gente, que a gente começa a fazer a avaliação, que a gente vê que não é nada disso, eu preciso chamar esses pais para conversar. Eu preciso chamar eles e dizer, olha, a situação foi essa e essa e essa. Isso acontece em casa? E aí aqueles, Renale, realmente isso acontece. E aí eu indago, né? Eu digo, mas na anamnese você disse a mim que não acontecia. E agora aconteceu. Aí ela disse, porque às vezes o que acontece em casa acontece por outros motivos. E aí vem de novo a desculpa. Sabe? É meio que eles não aceitassem. Sim, sabe? Estão se justificando, se justificando, né, o tempo todo, exatamente. Justificando o tempo todo para aquela determinada situação. E aí, quando a gente termina a avaliação, que a gente vai pontuando caso a caso, né? Habilidade por habilidade, é que parece que eles caem a ficha e dizem, realmente eu não consegui mascarar. Agora ela sabe tudo. Sim. Né? E aí, quando a gente começa a trabalhar em cima disso, fica mais fácil. Né? Até para a gente pontuar e orientar ainda mais os pais em casa. Para que eles consigam lidar de maneira mais positiva com essas situações que acontecem em casa. E eles entenderem que nós não estamos lá para julgar. Exatamente. Né? A gente não é ali um juiz para dizer, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Isso. Não, a gente está ali para orientar, de alguma forma, a melhor conduta, né? Eu deixo isso muito claro. Eu digo, olha, aqui eu não estou para dizer a você como educar seu filho. Eu não estou aqui para dizer que isso é certo e que isso é errado. Eu estou aqui para orientar vocês da maneira mais adequada para que vocês lidem melhor com cada situação que vocês estão vivendo. Né? Até porque, assim, eu uso muito da minha experiência em casa, da minha empatia, para poder orientar esses pais. Porque, às vezes, a gente dá uma orientação e quando a gente passa por isso, é mais fácil da gente orientar, porque a gente tem o exemplo em casa, né? Sim. Então, assim, é mais fácil para eles entenderem também. Eu uso o João praticamente em todas as minhas sessões, porque João Miguel, eu uso os exemplos que eu tenho com ele em casa para simplificar a orientação que eu dou aos meus pais. E aí fica muito mais rico, porque além de você ter a teoria, né, ali dos teóricos que você estuda, você tem a prática, né, de ser mãe e de tentar saber, aprender também a conduzir isso todos os dias. Exatamente, né, exatamente. João é muito importante na minha área, né, na minha experiência clínica, porque tudo que eu passo com o João
a maioria dos meus pacientes passam também com os pais. Então, se torna mais fácil para a gente orientar e essa conversa ser mais amigável. E quando você fala muitas vezes que a paciência ela acaba, que muitas vezes vocês estouram, é porque as emoções estão ali também interligadas, né? Isso. E aí não tem como. É verdade. É natural. Renalo, você percebe que o processo de culpa dos pais muitas vezes prevalece de forma maior, principalmente quando esses transtornos eles só são diagnosticados a criança com 10, 12 anos. Você vê esse processo de culpa ascender mais? Sim. Sempre que vem um pouco tardio esse diagnóstico, sempre que eu converso com os pais, eles dizem isso. Mas eu tenho muita culpa, porque eu não prestei atenção, porque eu trabalhei demais. Então, assim, eles carregam essa culpa nas costas com muito peso, sabe? Eles pesam muito a culpa. E, assim, a gente sabe que não é todo mundo que tem o conhecimento, né? Quando você tem o conhecimento e você não procura ajuda, é uma coisa, né? Quando você não tem conhecimento e você vai buscar ele, aí você já tem ali um pontinho a mais, porque você está buscando, né? Então, assim, a culpa que eles carregam é imensa quando esse diagnóstico vem muito tardio. Exatamente. Por isso que é importante a gente saber lidar com essas questões de falar sobre, né? Isso. E muitas vezes colocar para fora essa culpa, muitas vezes que é normal existir. E eu sempre oriento também os pais a fazerem terapia. E eu também. Eu também oriento muito. Principalmente quando essa culpa, eu sinto que ela vem de maneira gigantesca, sabe? Eu oriento muito, vocês precisam lidar com isso de maneira mais positiva, de maneira mais leve. Então, eu oriento vocês a procurarem uma terapia para saber lidar mesmo com toda essa culpa e saber como foi todo esse processo, né? Porque aí só com a terapia mesmo que a gente consegue lidar melhor com toda essa situação. Exatamente. Quando a gente fala, Renale, sobre a resistência também dos pais ao também tratar o TDAH com medicação, é quando você leva a um neuropediatra ou a um psiquiatra infantil, enfim, e aí essa criança ela precisa ser também medicada. Você vê muita resistência dos pais na questão de não vou dar remédio para o meu filho que eu não quero que ele seja medicado? Isso, muito, muito. Principalmente na rede pública. Na rede privada a gente não tem, mas a gente tem menos, sabe? Eu meio que diferencio muito. Eles têm muita resistência, porque na cabeça deles, o remédio é um remédio controlado, né? Para quem tem algum transtorno, alguma doença, né? E eles não têm o conhecimento de que aquele medicamento vai ajudar aquela criança, né? Então, assim, na maioria das vezes, eles logo dizem não e que não vão dar e que não vão comprar. Então, ele consegue sozinho, né? Sempre assim, não, mas isso vai passar, ele consegue sozinho, eu vou ajudar ele em casa, vou estar no reforço. Sim. Então, assim, a gente sempre tem essas frases prontas para não dar a medicação. Mas eu sempre falo o seguinte, que o sofrimento é da pessoa que está sendo acometida por esse determinado transtorno. Então, a medicação, ela vem ser um upgrade, né? Para que a criança ela tenha aquele feeling de que ele pode entender que ali está faltando um neurotransmissor no cérebro e que ele pode ser recompensado. Exatamente, né? Exatamente. Inclusive com o João, né? Com o João Miguel, também foi desse jeito. Sabe, quando eu levei ele para o neuro, que aí o neuro, não, a gente vai precisar entrar com a medicação. Eu, como mãe, eu fiquei receosa, mas aí a minha parte profissional falou mais alto. Eu disse, não, se ele passou, ele está precisando, então a gente vai dar. E foi assim, um boom, sabe? O desenvolvimento de João deu um salto gigantesco depois do medicamento. Você viu uma melhora incrível, Uma melhora né? incrível. Assim, João, no 4º ano, João lia sem influência nenhuma, sabe? Meio que silabando ainda. E aí, de uma hora para outra, entre aspas, né? Depois do medicamento, deu aquele boom. João lê muito bem, sabe? Então, assim, a gente vê os resultados do medicamento. Sim. Junto com as terapias, é claro, né? Claro. Que é tudo junto. Então, assim, eles têm essa resistência, mas também quando eles conseguem quebrar essa resistência, que eles conseguem dar o medicamento, a gente também vê a alegria no rosto deles. E ver os resultados, principalmente, né? Que é o que eu sempre falo, é sobre o sofrimento que causa, que pode causar se a criança ela não for tratada de uma forma ampla, né? E a questão medicamentosa faz parte dessa intervenção mais completa. Isso, exatamente. Medicamento mais terapia
eu digo que é um casamento perfeito, sabe? Porque quando a gente trabalha assim, óbvio, quando a criança precisa do medicamento, né? O medicamento com as terapias, eles formam um casamento perfeito, porque a gente vê uma evolução maior na criança, a gente vê um progresso maior na criança. Exatamente, e eu falo sempre isso, Renale, porque eu vejo muito a questão em falando agora da autoestima dessas crianças que têm TDAH e dislexia. Como é que você enxerga essa autoestima delas? Olha, a maioria das vezes, essas crianças, quando chegam para mim, elas chegam com autoestima muito baixa. Sim. Sabe? Porque o meu coleguinha sabe ler, eu não sei ler, e aí fica no cantinho da sala, sem querer socializar, e aí é também onde a gente orienta a entrar com a intervenção psicológica, né? Porque aí vocês lidam com essa questão do emocional. Então, assim, mas a autoestima delas é lá embaixo, porque elas se sentem inferiores às outras crianças. Elas têm insegurança quando elas olham os coleguinhas fazendo algumas coisas e elas não conseguem fazer. Aí ficam se comparando, Ficam se comparando, mas fulaninho sabe fazer e eu não sei fazer, eu sou burro, a gente escuta muito, eu sou burro, eu não sou inteligente. Então, assim, a gente precisa lidar muito também com o emocional da criança. Aí vem muito aquela dita timidez, né? Aquela criança que tá ali na sala de aula e tá tímida, quietinha ali, bem escondidinha, que não quer nem ser vista, né? E a gente tem que dar importância a isso. Isso, e é o que a gente mais escuta pelos professores. Mas ela é só tímida, ela é só tímida. Eu já tive que ele sentava bem no cantinho da parede, lá no finalzinho da sala, e eu perguntava à professora, mas ele não fala? Fala, mas é porque ele é muito tímido, muito, muito tímido. Quando a gente foi olhar o caderno dele, ele não fazia nenhuma atividade, porque ele não conseguia fazer. E a professora não tinha prestado atenção nisso, sabe? É assim, é só porque é tímido, mas, gente, o emocional, ele lida com tantas situações que a gente precisa prestar atenção nas crianças, porque elas falam pelo emocional. Eles falam com o corpo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso também em sala de aula. E hoje, principalmente, que as crianças, elas estão muito com a desenvoltura muito maior. Sim, né? Eu costumo dizer que a criança hoje, ela tem, muitas vezes, uma desenvoltura de uma pessoa com mais idade. Exatamente. E elas conseguem essa interação, elas conseguem desenvolver essas habilidades de comunicação, principalmente, de uma forma muito maior. Então, quando isso não é visto, é preciso ter cuidado. É um ponto de alerta. E tirar essa timidez, né? Como esse centro ali. Exatamente, porque assim, não fazer. É ok que você seja tímido, mas que você seja tímido ao ponto de estar prejudicando toda a sua socialização dentro da sua sala de aula, principalmente, né? A gente vê que não é algo positivo, né? A gente vê que precisa de um olhar mais empático, um olhar mais cuidadoso para aquela criança. Por que ela está tão tímida? Por que ela fica tanto no cantinho da sala? Por que ela não socializa? Então, tudo isso a gente precisa prestar muita atenção. E é muito importante que a gente veja isso e vá percebendo e perguntando à criança, né? Como foi na escola hoje? O que foi que aconteceu? Isso. Eu vejo que os pais, eles precisam deixar também de se preocupar muito com as notas, com o desempenho escolar de fato. Porque muitas vezes o desempenho escolar é onde se acende aquela maior luz de preocupação e é onde eles procuram a terapia. Isso acontece muito com você no consultório? Geralmente, principalmente quando são maiorzinhos, né? Ali no Fundamental 1 ou 2. Eu vim procurar a psicopedagoga porque só tem nota baixa. Isso. Né? É muito comum. Muito comum, só tem nota baixa. E aí, quando a gente vai olhar todo o histórico, a criança é tímida, a criança não socializa, a criança não conta história, a criança, sabe? São muitos fatores que envolvem todas aquelas notas baixas. Então, a investigação começa dali, né? Mas, infelizmente, tem que ter uma nota. Tem que ter uma né? nota. A criança ela tem que estar abaixo daquela expectativa maior que os pais esperam. Exatamente. É muito complicado mesmo. É muito complicado. Então, que vocês não vejam o filho de vocês só como uma nota. Né? Isso. Percebam que a interação social, essa comunicação verbal, ela também é muito importante para o desenvolvimento. Né? Então, criança que brinca, que corre, que grita muitas vezes, que sobe num canto, em outro... São crianças que estão ali naquele momento de saber viver, de saber experienciar e mostrar já a sua personalidade que está sendo desenvolvida, né, Renata? Exatamente, explorando todo o meio que ela está vivendo. Explorar, né? Essa é a palavra correta. A criança precisa explorar de fato. E a gente não pode estar podando essa criança muitas vezes. Você não vai fazer isso, você vê muito isso, esses pais. Muito. Você não pode fazer isso é muito perigoso. Você não vai subir nisso que é perigoso, você vai cair. E assim, é uma forma já afirmando
desanimando, você vai cair, sabe? Não dá a oportunidade da criança. Óbvio que a gente precisa estar ali, né, para que ela não se machuque, né? Só que você não dá a oportunidade daquela criança explorar de fato aquele ambiente, sabe? Você sempre está ali tentando pegar, tentando não deixar acontecer. Né? Então, a gente precisa ter cuidado. Que é impossível, porque até porque os pais não têm controle sobre isso, e é normal a criança cair, é normal a criança se machucar. Exatamente. Também é uma forma da criança aprender, Sim. né? Que essa dor, ela vai passar, Sim, é só um lidar machucado. com as emoções. Isso, exatamente. Né? A gente vê muito isso acontecer nessa superproteção, muitas vezes, que os pais, eles conseguem dar, até, por exemplo, quando a criança vai apresentar um trabalho na escola, eu não quero apresentar porque vão rir de mim, eu não quero apresentar porque eu não consigo, e muitas vezes os pais tiram a criança daquele cenário, né, porque não querem fazer com que a criança sofra. Exatamente. Eu vou dar outro exemplo com o João Miguel. Há um tempinho atrás, João Miguel ia apresentar um seminário na escola, o primeiro seminário dele. E ele teve uma crise de choro na noite anterior, gigante, e eu me preocupei, e eu chorava com ele, né? E me acalmei. Calma, João, vamos aqui sentar com a mamãe. Vamos ver o que é que você vai dizer. O que é que a professora disse? Aí eu fui tentar escrever com ele, né? Tudo que ele poderia falar. E aí ele disse, mas mãe, se minha professora não deixar eu usar o papel... Mas ela vai deixar, meu amor, não se preocupe, você vai ler seu papelzinho, vai apresentar seu trabalho e nenhum dos seus coleguinhas vão rir de você. Porque a preocupação dele era, os colegas sabem ler, sabem apresentar sem o papel. Sim. E ele precisa do papel ainda. Né? E eu expliquei para ele que isso é um processo. Né? Ele precisa do papel ainda, mas que futuramente ele não vai precisar mais. Né? E aí escrevi tudo no papelzinho, li com ele, expliquei bem direitinho. Quando foi no outro dia... Quando ele acordou, eu disse, e aí, pronto para apresentar o trabalho? Aí ele disse, eu acho que eu estou pronto, mamãe. Foi para a escola. Quando terminou a aula, recebi a mensagem da professora que ele tinha apresentado o trabalho sem o papel. Tá vendo? Né? Muito lindamente. Uma vez ou outra ele gagueja um pouquinho e aí pegou o papel para terminar de ler, mas começou com o papel, já foi um avanço. Né? Então, assim, para ele lidar com essas emoções... Ele teve a crise de choro, a gente conversou e tudo mais, só que assim, foi todo um processo que a gente precisou respeitar. Né? E ele também, ele entendeu que era um processo que ainda precisa do papel, mas que futuramente não vai precisar mais. Né? E ele conseguiu entender todo esse processo e se acalmou e conseguiu apresentar o trabalho dele. Até porque é muito importante no início a gente tá dando ali um suporte, né? Uma segurança para aquela criança, para dizer assim, não, tudo bem, você vai levar o papel, mas vai dar certo. Vai dar, exatamente. Né? Foi exatamente muito isso. mágico. Gente, eu acho muito mágico. Por isso que eu sempre falo que as crianças, elas precisam muito da gente. Né? Elas precisam de adultos equilibrados para que eles possam conseguir passar por todas essas dificuldades. Isso, exatamente. A gente precisa olhar mais para essas crianças, que é uma coisa que eu vejo. E até já deixando um recado para os professores, né? Que vocês sejam realmente mais empáticos com as crianças. Se a criança não quer ler naquele momento, se a criança não consegue escrever naquele momento, ou apresentar um trabalho naquele momento, sejam empáticos, sabe? Não forcem tanto, não forcem, né? Exatamente, não forcem. Não quer ler com papel, então ok, traz o papel para frente para ler, sabe? Porque aí você vai dando segurança e você vai criando um vínculo mais forte com seu aluno. Futuramente ele vai confiar tanto em você que ele não vai precisar do papel na sua aula. Né? Então, assim, a gente precisa de professores com olhares mais empáticos. Exatamente. No entanto, que eu sempre falo que, olha, o aluno ele não teve um bom desempenho, você percebe que ele não tem uma habilidade maior na prova escrita, pergunte. Exatamente. Vá perguntando, com o manejo adequado, você vai ver que aquela pessoa sabe tanto quanto de forma verbal do que se fosse escrever ali. Exatamente. Isso a gente chama de adaptação de provas. Né? E como é importante a adaptação de provas, né? Principalmente para crianças com TDAH e dislexia. Porque, assim, é como você acabou de falar, às vezes eles não conseguem escrever, mas aí você vai perguntando e eles sabem tudo na ponta da língua, eles respondem tudo na ponta da língua, né? E, assim, você não pode simplesmente querer avaliar uma criança só pela sua escrita, só porque ele sabe escrever ou ele não sabe escrever. Né? O conhecimento, a teoria, ela precisa ser levada em conta. Né? Ele precisa ser levado que o conhecimento foi construído daquela criança. Não é só a escrita.
Isso é muito importante para que a gente se atente a essas adaptações, né? E ver quando realmente é preciso usá-las para que esse desempenho ele seja um desempenho condizente ao intelecto daquela pessoa. Exatamente. Né? E aí o nosso programa está chegando já ao final, passou muito rápido, né, Renale? E eu quero que você deixe aqui uma mensagem para as pessoas que precisam ainda entender sobre tanto o TDAH quanto a dislexia, e você trazendo essa mensagem também sobre a sua prática de mãe, né, de uma criança que tem o TDAH e a dislexia. Eu queria que você deixasse essa mensagem para que as pessoas elas não perdessem a fé, não perdessem aquela perspectiva de dar o seu melhor, de trazer uma melhor qualidade de vida para esse indivíduo. Olha só, gente, primeiro eu falo para as mães, né? Você viu alguma coisa na sua criança, viu que alguma coisa não está certa, né, entre aspas, que você busque ajuda. Você não conhece o TDAH ou a dislexia, procura ajuda profissional, tenta entender, vai ler, e aí, dependendo do que você achar, do que você conseguir, tem dúvida, procura o profissional, tá? Para os profissionais, principalmente para os professores, como eu já falei aqui, que sejam mais empáticos, que tenham olhares mais aguçados para esses transtornos, principalmente, porque, principalmente depois de pandemia, né, a gente tem alunos mais desatentos, a gente tem alunos mais ligados na tecnologia, então isso acarreta danos também, e que são características semelhantes, a gente precisa avaliar de forma muito adequada para a gente separar os pontos, separar as habilidades. Então, assim, eu como mãe digo que não é fácil ter uma criança com TDAH e dislexia, realmente não é fácil, mas que ao passar do tempo a gente vai conseguindo manejar, vai ficando mais leve o fardo, né? Então, fica mais fácil. Exatamente. E aí a gente agradece, né, de forma antecipada aqui a sua participação, Renale. Foi muito enriquecedor todos esses conhecimentos que você trouxe, tanto teóricos quanto experienciais. E a gente agradece muito pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Ficamos muito felizes e eu espero que vocês compartilhem esse programa, compartilhem essa fala maravilhosa de uma excelente profissional e de uma mãe que passa por todos esses processos de ter um filho com dislexia, com TDAH e está superando a cada dia e trazendo com muito sucesso o desenvolvimento do seu filho. Então passe esse vídeo para aquelas pessoas que precisam ainda entender sobre isso, tirar aqueles preconceitos, aqueles estigmas de que, não, meu filho não vai conseguir porque é difícil, porque consegue sim. Você com as orientações corretas, com bons profissionais, vocês conseguem atingir o que vocês querem, tá certo? Então eu conto com a audiência de vocês e conto também para que vocês compartilhem esses programas através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook. Vocês podem mandar esse link para qualquer pessoa que possa assistir e ter conhecimento sobre esse assunto. Então eu espero que todos vocês fiquem bem e até a próxima. São João do Coração Mix Mateus. Preço baixo de verdade, aqui é tradição. Vem fazer a festa! Arroz Fazenda 1 kg 5,99. Feijão carioca Clebon 1 kg 5,39. Flocão de milho Teodora 400 gramas 95 centavos. Absorvente Always 8 unidades 2,99. E tem mais sabão em pó brilhante 400 gramas 4,99. Vem pro São João do Coração no Mix Mateus. Os programas Coração Paraibano e Opera Paraíba têm levado mais saúde para todos os paraibanos. E com o programa Paraíba contra o Câncer, o cuidado vai continuar, com a garantia do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento especializado, além da ampliação da realização de cirurgias oncológicas em todo o estado, em 17 hospitais da rede pública. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. E assim, leva o título de novo, agora pela 6ª vez. O Hexa é nosso. Vem pra BrisaNet, líder em satisfação pela 6ª vez, segundo a Anatel. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala.
No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente.